Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Beleza? Eu tô ótima, estamos aqui para mais um encontro, de correção de questões. Nosso encontro semanal aí no meu canal no YouTube, correção de questões de direito tributário relativas a concursos variados. Então hoje eu selecionei para vocês, tem meu e-mail aí, hein? Se precisarem de alguma dúvida, tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma sugestão de correção de questões, entre em contato comigo, ok? Professora Luciana Batista, @hotmail.com. Maravilha! Hoje eu selecionei para vocês uma questão que caiu no concurso da AGU, prova de procurador federal, dentro das carreiras da AGU, prova de procurador federal, organizado pelo CESP em 2013. Vamos dar uma olhada aí no enunciado, era para julgar item por item, verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhada então no enunciado da questão, depois a gente dá uma explicação sobre o tema, beleza? Então vamos lá. AGU CESP 2013, concurso de procurador federal, ok? Um município, ao estabelecer por lei um parcelamento tributário, poderá facultativamente excluir a incidência de juros e de multa no cálculo do débito do contribuinte. Então, atenção, um município, por lei, concedeu um parcelamento tributário dos seus débitos tributários. Então, a questão quer saber se ele poderia, então, facultativamente excluir a incidência de juros e de multa no cálculo desse débito do contribuinte. Tudo bem? Então, guarda aí esses detalhes para mim. Vamos lá, uma explicação, então, sobre essa questão do parcelamento e depois a gente volta aí no item para verificar se ele está verdadeiro ou falso. A questão trata do parcelamento. O que é o parcelamento? O parcelamento é uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por isso é que eu trouxe essa questão para vocês, porque é uma forma da gente rever esse tema que cai sempre nos concursos, tá? Essa questão do crédito tributário, o que suspende o crédito, o que exclui o crédito, o que extingue o crédito tributário. Então, são temas recorrentes na prova. Então, vou fazer aqui uma anotação sobre onde vocês localizam dentro do Código Tributário Nacional o crédito tributário, as formas de suspensão, extinção e exclusão, e a gente começa a analisar especificamente o parcelamento. Então, vamos lá, vem comigo aqui. Quando a gente fala em crédito tributário, o conceito de crédito tributário está no artigo 139 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário nos diz que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta obrigação. Vamos relembrar. A obrigação principal, prevista no artigo 113, parágrafo 1º do Código, é aquela obrigação, a relação jurídica que nasce entre credor e devedor com a ocorrência do fato gerador. E se eu estou falando em obrigação principal, vamos lá, me ajudem, já vimos esse tema em aulas passadas. Quando a gente fala em obrigação principal, eu estou falando de uma obrigação que tem por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos. É uma prestação de entregar dinheiro aos cofres públicos. Se o crédito decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, o que o Código então chama de crédito tributário é o objeto dessa relação jurídica que se forma entre credor e devedor com a ocorrência do fato gerador. Então, quando eu estou falando de crédito tributário, vamos anotar? Eu estou falando de uma prestação pecuniária. Esta relação entre credor e devedor nasce tendo por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos. É uma prestação de dar. Dar o que, Luciana? Dinheiro, beleza. Mas a que título? A título de tributo ou penalidade pecuniária. Tributo ou multa. Tributo ou penalidade pecuniária, ok? Então, o crédito decorre da obrigação principal, artigo 139, e tem a mesma natureza desta. Obrigação principal, previsão no artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. A obrigação principal tem por objeto a entrega de dinheiro a título de tributo ou penalidade pecuniária. Lembrando que o tributo não se confunde com a multa, porque o tributo não é sanção de ato ilícito, mas o tributo e a multa têm por
Característica em comum, digamos assim, o fato de serem prestações pecuniárias e prestações previstas em lei. Então, o crédito, o chamado crédito tributário, é esta prestação pecuniária, objeto da relação entre credor e devedor, a que o Código denomina de obrigação tributária principal. Tranquilo até aqui? Maravilha. O crédito tributário, ele pode ser objeto de um ato que é exclusivo da administração, que nós vamos chamar de lançamento. O lançamento nem sempre ele precisa acontecer para que o fisco receba o crédito tributário. A maior parte dos tributos hoje, na maior parte dos tributos, a lei já te obriga a calcular e pagar o crédito sem prévio lançamento. Mas se houver lançamento, só para dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Um exemplo de lançamento, aquela guia que recebemos para pagamento do IPTU. Na maior parte dos municípios ainda é fornecido pelo fisco, aquela guia onde ele calculou o valor do IPTU, identificou o sujeito passivo, o devedor, né, o valor então do crédito tributário, base de cálculo, valor do imóvel, a alíquota aplicável, enfim. Calculou o crédito, expede uma guia e te notifica. Aquele é um tipo de lançamento. O lançamento, ele vai, se houver necessidade do fisco lançar, né? Se o tributo estiver sujeito a um lançamento de ofício, enfim, se houver lançamento, o lançamento é um ato privativo do fisco e que vai formalizar, guardem isso para mim, documentar, registrar o nascimento do crédito tributário, porque o crédito nasce com a obrigação, ele é parte da obrigação tributária, junção aí dos artigos 139 e 113, parágrafo 1º. Tá? A figura do lançamento, onde está, Luciana? Só para eu relembrar. A figura do lançamento, ato administrativo privativo do fisco, nem sempre necessário para o recebimento do crédito tributário, mas a figura do lançamento está descrita no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, nasce o crédito, beleza, ele pode ser formalizado aí por esse ato do fisco, denominado lançamento, e nós vamos ter, então, digamos, dentro do Código Tributário, né, o nascimento, a vida e a morte, né, fazendo assim uma analogia, do crédito tributário, ou seja, se ele nasce com a ocorrência lá do fato gerador, junto com a obrigação tributária, ele vai ter, digamos, uma vida, né? Ele vai durar, digamos, um certo tempo e depois nós vamos ter as causas de extinção do crédito. Então, dentro do código, prestem muita atenção nas causas que suspendem o crédito tributário, suspendem a exigibilidade do crédito, tá? Então, suspensão do quê? Do crédito, ok? Da sua exigência. E essas causas estão no artigo 151 do Código, 151, as causas de extinção do crédito, o que extingue o crédito tributário, presentes essas causas no artigo 156 do CTN, exemplo de causa de extinção, prescrição e decadência, e as causas que excluem o crédito tributário. Então, nós vamos ter as causas de exclusão do crédito no artigo 175. Todos esses artigos no Código Tributário Nacional, ok? Aconselho decorar, porque ainda nas provas, mesmo às vezes em provas mais elaboradas, concurso da magistratura, defensoria pública, enfim, procuradorias, às vezes tem questões sobre crédito tributário muito fáceis, onde eles simplesmente, é inacreditável, né? Mas acontece, que bom, é uma questão fácil, não vai errar, deles simplesmente misturarem as causas de suspensão, extinção e exclusão. Então, eles colocam lá, sei lá, extingue o crédito tributário. E aí, no meio das causas de exceto, no meio das causas de extinção do crédito, coloca uma causa de suspensão ou alguma causa de exclusão do crédito. O que exclui o crédito? Anistia e isenção. Então, decorem o que suspende, o que extingue e o que exclui o crédito. Nós vamos trabalhar agora a figura do parcelamento. O parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ok? Então, vou apagar aqui, anotar suspensão e aí nós passamos ao estudo do parcelamento para resolver a questão, beleza? Então, vamos lá. Crédito tributário
suspensão da exigibilidade do crédito, ou seja, perante estas situações que vamos analisar, a exigência, a cobrança do crédito tributário ficará suspensa. Então, suspensão da exigibilidade, do crédito tributário. Beleza? Artigo 151 do Código Tributário Nacional. Me acompanhe aí, por favor. Artigo 151 do CTN. Nós temos aí no artigo 151 do Código, diversas causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. A moratória, uma prorrogação do prazo para pagamento. Suspende a exigibilidade, o depósito do montante integral. Montante integral, tem que ser integral do que o fisco está te exigindo e em dinheiro, segundo a jurisprudência do STJ. Nós temos os recursos e reclamações administrativos, o processo administrativo. Se o sujeito passivo está discutindo com a Fazenda Pública, então, enquanto está tramitando esse recurso administrativo, o fisco fica impedido de te exigir o crédito. Concordo? É muito lógico, não é? Liminar em mandado de segurança, liminar em outras ações em antecipação de tutela, as chamadas medidas lato sensu, medidas de urgência. Então, não é a interposição da ação que suspende a exigibilidade, mas sim a concessão das chamadas medidas de urgência. E, por fim, o parcelamento. Então, nós vamos nos concentrar no parcelamento. Mas gostaria de antes chamar a atenção para um dado que nós vamos precisar para resolver aqui, o item, né, que caiu nessa prova da AGU, concurso específico dentro da AGU de Procurador Federal, que é o seguinte: as causas de suspensão da exigibilidade do crédito são matéria, atenção agora, hein, matéria sob reserva de lei. Tá? Anota aí para mim. Então, a suspensão da exigibilidade, matéria sob reserva de lei. Onde isso está previsto, Luciana? No artigo 97 do Código Tributário Nacional. O artigo 97 traz um rol de matérias sob reserva legal. Dentro desse rol de matérias sob reserva de lei, nós vamos ter somente a lei pode estabelecer as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Salvo engano, aí no inciso 6º, tá? Do artigo 97. E o entendimento que predomina na doutrina é que o rol de causas que suspendem a exigibilidade é um rol taxativo, números clausus, em virtude do artigo, importantíssimo artigo 141 do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Então, anotem aí para mim, 141 do CTN. Por quê? Porque o artigo 141 do CTN nos diz: o crédito tributário somente será extinto ou terá sua exigibilidade suspensa ou será excluído nas causas previstas nesta lei. Então, o entendimento que ainda prevalece, doutrina e jurisprudência, há uma discussão no Supremo se poderia cada ente ampliar esse rol. Lá nas causas de extinção há essa discussão, mas o que prevalece ainda, sobretudo então guarda para a prova fechada, é que esse rol é um rol taxativo, então o que suspende a exigibilidade são as causas previstas no artigo 151. Tudo bem? Lembrando que o que fica suspenso é a exigibilidade do crédito, ou seja, o objeto da obrigação principal, e isto não suspende a exigência da obrigação acessória, que são aquelas obrigações de fazer ou de não fazer. Emitir nota fiscal, prestar declarações, isso daí não fica suspenso, porque o que está suspenso é a exigibilidade da chamada obrigação principal, que é a obrigação de dar e entregar dinheiro, quantia certa para o poder público. Vamos ao parcelamento, vem comigo aqui. Então, especificamente sobre o parcelamento, é interessante porque o código ele é de 1966, mas a previsão de parcelamento só veio mais tarde, em 2001, com a Lei Complementar 104. Então, o parcelamento está no artigo 151, inciso 6º do CTN. Nós vamos ter aqui parcelamento, e o parcelamento... O que é o parcelamento? O nome já te ajuda, óbvio, né? Todo mundo tem uma ideia aí, claro, do que é o parcelamento. O parcelamento é uma dilatação do prazo para o sujeito passivo cumprir com a obrigação tributária. Então,
A lei, lembra? Matéria sob reserva legal. Então, uma lei de quem? Da União para os seus tributos, do Estado para os seus tributos, do Distrito Federal, idem, e do município para os seus tributos. Então, uma lei concede o parcelamento, uma lei de cada ente a tratar dos seus próprios tributos, tá? Esta lei concessiva do parcelamento, matéria sob reserva legal, né? Então, vai conceder o parcelamento e ela que vai dizer, por exemplo, se o parcelamento é admitido no âmbito daquele ente. Então, se você me perguntar, Luciana, tem uma dívida de IPTU aqui no meu município, eu estou devendo IPTU aqui no meu município. Posso parcelar essa dívida? Eu vou dizer, não sei, porque a gente tem que analisar se a lei do seu município autoriza o parcelamento. E se eu puder parcelar, esse parcelamento vai ser em quantas prestações? Também não sei, porque isso vai estar previsto na lei do seu município, ok? Então, isso é uma matéria sob reserva legal, competência legislativa de cada ente, para tratar do seu próprio tributo. O parcelamento no Código está regulado no artigo 155A. 155A do CTN. E o 155A do CTN, no parágrafo 1º, ele nos diz o quê? Salvo disposição de lei em contrário, sendo cansativa e repetitiva. Que lei? Lei daquele ente competente para o tributo, lei da União, lei do Estado, lei do DF, lei do município. Então, salvo disposição de lei em contrário, aplica-se ao parcelamento multa e juros. Então, se você deseja parcelar o seu débito, qual é a regra? Anota aí para mim. A regra é a previsão de multa, penalidade, mais juros de mora. Juros de mora, nós sabemos, tem caráter o quê? Indenizatório. Então, a regra é a aplicação de multa e juros. A não ser, grifo início do dispositivo, que exista uma lei em sentido contrário. Excluindo a multa ou excluindo os juros, enfim, excluindo ambos, justamente para beneficiar o sujeito passivo, para que ele tenha mais, digamos assim, mais interesse em procurar o fisco e solicitar um parcelamento para cumprir com a sua obrigação tributária, né? E não ser onerado. Então, eu incentivo. A lei daquele ente pode perfeitamente excluir a multa e os juros, mas para isso é preciso que a lei diga expressamente. Porque, se não houver essa previsão na lei, qual que é a regra pelo Código? A incidência de juros e multa no parcelamento. E com isso, para a gente concluir, eu quero apenas fazer uma ligação desse dispositivo sobre o parcelamento com outro instituto muito importante dentro do Código, que é o Instituto da Denúncia Espontânea. E aí, em 1 minuto, nós já vamos à análise do item lá da prova da AGU. Coloquem assim para mim, ver artigo 138 do Código Tributário Nacional. Nós temos aqui o Instituto da Denúncia Espontânea. Denúncia espontânea, o nome já te ajuda na ideia, né? Você denuncia espontaneamente a prática da sua infração para ficar livre da multa. Você deve pagar o tributo e os juros de mora, mas você ficará livre da multa. A denúncia, para ser espontânea, artigo 138, ela deve ser feita antes do início de qualquer processo ou medida de fiscalização relacionados à infração. Então, é um incentivo para o sujeito passivo, antes de começar o processo de fiscalização, que ele procure a Fazenda Pública, confesse a prática da infração, pague o tributo acrescido de juros de mora e fique livre da multa. Vamos fazer uma ligação com parcelamento? Atenção agora, hein? Segundo o STJ, se o sujeito passivo procura o fisco, confessa a infração e quer pagar o tributo com os juros de mora sem multa, utilizando o Instituto da Denúncia Espontânea, atenção agora, ele deve realizar o pagamento à vista. O pagamento do tributo, mais os juros de mora à vista, ok? À vista. Tudo bem? Por quê? Porque se ele solicitar o parcelamento, qual é a regra no parcelamento? A incidência de multa.
tá? Então ele vai perder o benefício da denúncia espontânea. Então, para se beneficiar da denúncia espontânea, pague à vista o tributo com os juros de mora. Beleza? Então vamos lá? Voltando ao item, podemos? Então vamos, hein? Vou reler aqui com vocês. Julgar se é verdadeiro ou falso. Um município, ao estabelecer por lei um parcelamento tributário, poderá facultativamente excluir a incidência de juros e de multa no cálculo do débito do contribuinte. E aí, item verdadeiro ou falso pelo que nós analisamos? Item correto, maravilha. Por quê? Porque o município pode, por lei, excluir a incidência de juros e de multa. Se ele não excluir por lei, qual é a regra? 155A, parágrafo 1º, a incidência de juros e de multa. Tudo bem? Beleza, muito obrigada pela atenção. Tem aí, eu tenho um grupo de questões comentadas também no Facebook, Luciana Batista Santos, uma fanpage, professora Luciana Batista, lá no Face, tá? E o nosso canal aqui no YouTube, professora Luciana Batista, onde semanalmente eu posto vídeos com comentários a questões de concursos variados. Espero que vocês tenham aproveitado, bons estudos, muito obrigada pela atenção.